Bom dia, já estamos de volta, prosseguindo a programação matinal da Flip, nessa sexta-feira, com a mesa São Paulo, Comoção de Minha Vida. Ontem uma repórter me entrevistou ali e me perguntou se Paraty estava ficando com a cara de São Paulo. Eu disse, espero que não, né? Mas depois eu pensei que se é ficar com a cara da São Paulo do Mário, aí a gente tem alguma coisa. Eu queria aproveitar para convidar vocês a visitar o Museu de Arte Sacra de Paraty, já que a gente está falando de equipamentos culturais. Ele acabou de ser reinaugurado, e é um belo museu, então estão convidados. Eu queria também fazer uma homenagem aqui ao Jacob Ginsburg, grande editor da editora Perspectiva. Ele foi convidado para compor essa mesa e não pôde vir. E a Flip tinha intenção de, nesse convite, evocar de maneira muito viva a São Paulo do Mário, que o Jacó, de certa forma, conheceu também, coincidiu ali um momento com ele, no livrarias, bares, cafés. E também fazer uma homenagem à editora Perspectiva, que é um monumento do nosso mercado editorial, que merece todo o respeito de todos nós. Muito bem, então vamos lá. Eu vou chamar ao palco Carlos Augusto Calil, Roberto Pompeu de Toledo e o mediador João Gabriel de Lima. Por favor, bem-vindos. João, que é editor da revista Época. Muito obrigado, João. Obrigado a você. Agradeço ao Paulo, agradeço aqui ao povo da Flip. E a gente vai começar agora a mesa São Paulo, Comoção da Minha Vida. Com ponto de exclamação, né? Esse livro, esse verso é um verso do livro Paulicéia Desvairada, e é de um poema que quase todos os versos acabam com ponto de exclamação. O Mário de Andrade, ele falava, escreveu no prefácio interessantíssimo, que versos não são para leitura de olhos mudos, né? E esse é muito... Era quando ainda se usava ponto de exclamação na literatura. É verdade. Hoje não se usa mais. Só na internet. Ah, pois é. Mas, em geral, emoticons mais, né? Talvez o Mário usasse. Essa mesa, então, eu acho que um jeito de começar bem essa mesa se a Flip fosse um filme, né? O Mário de Andrade seria o protagonista. O Mário de Andrade, que está aqui. E esse filme teria aventura, né? O Mário de Andrade viajando ali em busca das coisas da cultura brasileira, indo para o Nordeste, indo para a Amazônia, indo para Minas Gerais. Teria uma certa comédia, né? Relação do Mário com os outros modernistas, principalmente o Oswald, né? E um jeito ali, um pouco de comédia e um pouco também de bang-bang, né? Porque eles viviam dando tiro um no outro, né? E teria uma epopeia, claro, seria um épico, porque envolveria a criação de uma obra literária fundamental no Brasil, e o Mário é criador de pelo menos uma grande obra-prima, uma Cunaíma, que, segundo o Pompeu, depois ele pode até falar mais do que isso, é o livro que o Oswald de Andrade inveja, né? Ele gostaria de ter escrito esse livro. E esse filme, ele se passaria num cenário muito interessante, que é a São Paulo dos anos, da primeira metade do século XX. E essa São Paulo, ela é um cenário que tem sagas familiares, né? Então você tem ali as famílias Penteado, a família Prado, a família Crespi, a família Matarazzo, 4 famílias, 2 famílias tradicionais de São Paulo, 2 italianas, que estão em várias das coisas que aconteceram na São Paulo dessa época. Dessas sagas familiares você tem também um cenário, né? Que tem, inclusive, vários uma coisa meio vento levou, né? Vários dos pontos desse cenário, eles têm a ver com essas famílias, né? Casarões que têm a ver com casamentos entre essas famílias, como que a gente tem na Vila Penteado, em São Paulo, onde tem hoje a Faculdade de Arquitetura, e o que tem também no Museu da Casa Brasileira, né? Um casarão que resulta de um casamento. Do Fábio Prado. Fábio Prado com a Renata Crespi. E, teria também crime, né? Isso eu vou deixar para depois, só apenas como um teaser, né? São Paulo é uma das poucas cidades que uma rua importantíssima é o nome de um político que assassinou a própria filha. Então, vamos falar disso daqui a pouquinho.
Bom, e para falar dessa cidade e desse personagem, esse personagem está muito forte aqui nesse livro que está sendo lançado aqui, organizado pelo Carlos Augusto Calil e pelo Flávio Penteado. Me esqueci completamente de mim, sou um departamento de cultura, que ele mostra um pouco o auge da atividade cultural do Mário de Andrade, segundo ele próprio, né? Ele foi durante muito tempo coordenador do Departamento de Cultura de São Paulo, que era uma iniciativa pioneira no Brasil, da qual a gente vai falar mais daqui a pouco. E o cenário está nesse livro, A Capital da Vertigem, que podia até ser o título do filme. O livro tem um título bem de filme, né? E sobre o qual aqui também está sendo lançado, vai ser autografado aqui, de autoria do Roberto Pompeu de Toledo. O Carlos Augusto Calil, está aqui à esquerda, ele é cineasta, crítico, ensaísta. Ele ocupou vários cargos públicos, assim como o Mário de Andrade, aqui, que foi diretor do Departamento de Cultura, né? Até eu lembrei, quando eu estava escrevendo essa abertura, do Fernando Henrique, aqui mesmo na Flip, né? Estava numa mesa com Salman Rushdie a respeito do Maquiavel, do Príncipe. E aí ele falou, a diferença entre eu e o Maquiavel é que ele nunca foi príncipe, eu fui. Então, o Fernando Henrique queria dizer que o Maquiavel não sabia direito do que estava falando, né? Quando ele escrevia sobre o poder, né? Porque ele nunca tinha estado no poder. O Calil sabe sobre o que ele está falando, e assim como o Mário, ele ocupou vários cargos importantes, foi diretor da Embrafilme, organizou a Cinemateca de São Paulo junto com Paulo Emílio Salles Gomes, foi secretário de Cultura da Prefeitura de São Paulo a partir de 2005, e pesquisa o Mário de Andrade há muito tempo, desde os 20 anos de idade. E ele vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E o Roberto Pompeu de Toledo é um dos principais jornalistas brasileiros. Ele trabalhou na Rádio Bandeirantes, na Eldorado, no Jornal da Tarde, na Veja, na Isto É, no Jornal do Brasil. E tem uma coluna na revista Veja. É também escritor, ele é autor de um romance chamado Leda. E, entre outras coisas, de 2 livros fundamentais sobre São Paulo. O primeiro, Capital da Solidão, que fala de São Paulo desde a fundação até 1900. E o segundo, esse Capital da Vertigem, que fala de São Paulo desde 1900 até 1954. Bom, para começar aqui, eu queria passar a palavra para o Calil, para falar primeiro do personagem. Depois a gente vai falar do cenário e dos outros protagonistas do filme. O Mário de Andrade tem muitas definições sobre o Mário de Andrade. O Calil até relembrou ontem que tem vários quadros dele, né? Tem um quadro do Portinari que o próprio Mário comentando falava, o Portinari me retratou como um santo espanhol, e tem um outro do Lazar Segall que ele fala, já o Lazar Segall retratou meu lado demoníaco, né, meu lado mau. E o Calil ontem, ao falar do Mário, a primeira palavra que ele usou foi exuberante. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa personalidade, sobre esse grande personagem do século XX, que é o Mário de Andrade. Ele era um homem muito grande, tinha 1,83 m e grande de corpo, era muito moreno escuro, mulato, claro, né? Tinha uma avó mulata, pelo menos uma avó mulata, talvez 2, e era muito feio. E tinha a consciência dessa feiura desde muito menino, né? Desde muito criança. Ele tinha 2 irmãos brilhantes, o mais novo e o mais velho. Ele não foi um aluno muito particularmente destacado, portanto, o pai não dava muita bola para ele. Ele era tido na família como meio amalucado e, portanto, um pouquinho deixado de lado. E, claro, ele encontrou abrigo na mãe e na tia, que era a madrinha dele. Então, ele sempre se defendeu, né, dessas agruras da vida, né, pessoal, com a mãe e com a tia, com quem ele viveu a vida inteira, aliás. Ele teve um trauma muito grande quando morreu o irmão mais novo, que tinha uma vocação de pianista. Ele também estava estudando para ser pianista, e esse irmão mais novo, Renato, morreu de um acidente no colégio. Ele ficou muito abalado, a ponto de, enfim, pensar em se suicidar, coisas do tipo. Demorou para se recuperar, mas quando ele se recuperou como uma pessoa muito forte, digamos assim, né? Ele se recuperou como um poeta, ele disse. Ele se tornou poeta quando ele ressurgiu dessa crise da morte do irmão, o irmão brilhante, o irmão que teria sido o artista da família.
Ele era um homem aparentemente muito formal. Antônio Cândido diz isso, ele era formal, nós, da geração de Clima, também éramos formais, então a relação logo ficou definida de uma certa distância. Mas ele foi muito próximo de muita gente, de muitos jovens e de muita gente. Ele era um homem que se entregava completamente às pessoas e às coisas que ele fazia. Ele era muito exposto, né, muito sem defesa, digamos assim, né. Ele dizia que a casa dele, nessa casa onde ele morou a vida inteira, o defendia moralmente, né? Era uma espécie de refúgio, né, de que ele precisava muito. Eu tenho a impressão, pelo fato de que no Rio de Janeiro, quando ele viveu no Rio de Janeiro, ele não teve muito contato com os dois amigos mais íntimos dele, em termos de cartas, que eram o Bandeira e o Drummond, que tinha uma certa dificuldade no contato com ele, né? Essa exuberância pessoal dele, ria muito escandalosamente, era um homem, um dandy, enfim, um dandy mulato homossexual, né? Enfim, ou pelo menos pansexual, né? Dizia-se que ele era capaz de se apaixonar por uma árvore, dizia o Bandeira, o que eu acho Qual que é a mesma frase do Paulo Prado sobre ele, que ele tinha uma sexualidade? Ele dizia que o Paulo Prado dizia dele que ele tinha uma sensualidade monstruosa. E ele fazia questão, mais de uma vez, para mais de um interlocutor, nas mais de 5.000, talvez 7.000 cartas que ele tem escrito, ele citou essa frase do Paulo Prado, que ele tinha uma sensualidade monstruosa. Talvez esse seja um dos fatos que impediu que ele tivesse contato pessoal, tanto com o Drummond quanto com o Bandeira, quando ele esteve no Rio. No Rio ele teve que procurar uma outra turma, uma turma de jovens, né, que, claro, bebiam, né, na inteligência e na sabença dele, como ele mesmo dizia. Certo. Eu queria passar aqui a palavra para o Roberto. Queria que você falasse um pouco dessa São Paulo do Mário ali. Depois a gente vai falar do Mário o tempo todo, mas agora da cidade, esse lugar que ele se movia. Eu vou ler 2 pequenos trechos de um depoimento do Mário da Silva Brito, que foi um escritor, um poeta e um fundamental historiador da Semana de Arte Moderna. Ele, em 1992, quando a Semana de Arte Moderna fez 70 anos, houve uma reunião de pessoas que tinham conhecido o Mário de Andrade. Isso resultou, até foi reunido num livro que estava sendo distribuído aqui outro dia, chamado Sou 300, Sou 350. Mas o Mário da Silva Brito, então, diz o seguinte, a respeito o primeiro desses trechos que eu vou ler, a respeito do aspecto da cidade. O meu São Paulo era o São Paulo ainda da minha infância, era o São Paulo da Pauliceia desvairada, era o São Paulo da garoa, coisa que os senhores provavelmente nem sabiam que existia ou que tem existido. Menino, de 6 ou 7 anos de idade, eu gostava de vir lá de baixo é da rua onde ele morava, vendo as luzes acesas, fazendo aquele colar, aquela coisa brilhante, linda, pérolas de luz da Pauliceia, que eu ainda nem sabia que já era desvairada no apelido de Mário de Andrade. Então, a famosa garoa não era apenas uma garoa, era uma cortina, né, que fazia com que as pessoas nem distinguiam a que estava do outro lado e que fazia as luzes rebrilharem, conforme a descrição dele. O Mário de Andrade, aliás, tem um poema que ele chama São Paulo de Minha Londres das Neblinas Frias, que é um pouco isso. O segundo trecho que eu vou ler diz respeito aos costumes da época. E o Mário da Silva Brito conta como era um encontro dele com o Mário de Andrade, pessoa mais velha, ele um jovem, e o Mário de Andrade já maduro e um escritor conhecido. Pertenço a uma época bem longínqua, devia ser uma peça de museu, porque sou do tempo em que se usava chapéu. E usar chapéu, no meu tempo, tinha todo um ritual, era uma coisa muito importante. Quando a gente encontrava uma pessoa de maior respeito, tirava o chapéu e ficava à espera de que ele desse licença para que você se recobrisse. Conheci o Mário de Andrade muito tempo de chapéu,
primeiro de vista, depois de tirar o chapéu para ele, até que ele me dissesse, cubra-se, Mário. Era uma conversa de Mário para Mário. Muito interessante. Aliás, a gente estava falando, você falou aí do Paulicéia Desvairada. No teu livro aparece o teu livro mostra o trecho em que o Mário de Andrade descobriu esse título e conta um pouco essa história aí. A história é que o Mário de Andrade comprou uma cabeça de Cristo do Brecheret. Ele e o grupo dele eram todos apaixonados pelo Brecheret, que estava praticando aquilo que eles pregavam. O Mário de Andrade, na verdade, já praticava, mas os outros, na verdade, mais pregavam do que praticavam. E o Brecheret já fazia arte moderna. E ele comprou, com os seus minguados, trocados, como ele viria a fazer a vida inteira, comprou uma peça, viria a ser um colecionador. Mas era um Cristo que era o Cristo do Brecheret, entre outras características, tinham as trancinhas que caíam pelas suas faces. É uma famosa peça que está reproduzida em vários livros. E a família do Mário, quando ele chegou entusiasmado com aquele pacote na casa em que ele morava com a mãe, com a tia, como disse o Calil, as pessoas ficaram escandalizadas com aquilo. Como o Cristo de trancinha. A família muito religiosa também achou aquilo uma coisa iconoclasta e de muito mau gosto. E aquilo provocou uma briga familiar. E o Mário de Andrade, muito irritado, recolhe-se ao seu quarto, abre a janela, olha para a cidade e diz, Paulicéia Desvairada. E escreve isso. Isso lhe veio assim, lhe veio num momento de irritação por causa de uma briga familiar. E viria a ser o título do livro que inaugura o modernismo literário desse grupo. Né? Queria passar a palavra para o Calil para falar um pouco desse grupo. Uma observação interessante, quando o Pompeu falou aqui que esse livro inaugura o modernismo literário, é porque, perto da Semana de Arte Moderna, a maior parte dos modernistas não era modernista ainda, né? O Mário já era. Eu queria que você falasse um pouco da relação do Mário, pré e pós Semana de Arte Moderna, com os outros modernistas, e principalmente o Oswald, que foi ali um par ali muito interessante na cultura brasileira. O elemento cristalizador do modernismo paulista foi a famosa exposição de Anita Malfatti, em 1917, ao qual tanto o Mário quanto o Oswaldo, cada um por seu lado, pelos quais se interessaram. O Mário ia todo dia, praticamente, e a Anita não sabia, não o conhecia, ela não sabia porque ele ia todo dia lá. Ele, no fundo, estava gozando de felicidade de ver uma arte livre, colorida, enfim, moderna, né, ligeiramente expressionista. Ele estava gozando a antecipação de toda uma vocação dele que estava se realizando ali. E houve um fato curioso, que foi a reação desastrada do Monteiro. Monteiro Lobato, que nós todos admiramos por ser um extraordinário escritor, era muito conservador em questões de arte, né, sobretudo em questões de arte plástica, e ele escreve um artigo, ficou famoso, com o título de Paranoia ou Mistificação, interrogação, em que ele destrói, basicamente, a obra da Anita Malfatti, uma moça ainda muito insegura, ainda com um defeito físico, quer dizer, com todos os problemas de afirmação, pelo grande Monteiro Lobato, arrasada no jornal, e aquilo causa um trauma. Esse trauma foi um trauma fundamental, tanto para ela quanto para eles todos, porque em torno da defesa dela, tanto o Mário quanto o Oswaldo, o Menotti Del Pica, que era uma outra figura muito presente na época, porque era um jornalista muito atuante do partido, do governo, do PRP, eles todos se reúnem em torno dela, da defesa dela, para então programar, né, para proclamar o modernismo e o programa do modernismo. Então esse elemento foi fundamental. O Oswaldo se interessa pelo Mário quando vai a uma cerimônia no Conservatório Dramático Musical, onde o Mário estudou e depois deu aula a vida inteira, e o Mário faz uma saudação a um político, e ele acha que o Mário tinha uma maneira de escrever e de falar muito peculiar. Acho que todo mundo que já
se aproximou dele sabe disso. Ele tem uma língua muito própria, né? Uma língua que ele, aliás, defendeu a vida inteira como uma língua brasileira, a fala brasileira. E o Mário, então, surpreende muito o Oswaldo nesse discurso, e o Oswaldo pede a cópia do discurso e publica como meu poeta futurista. Isso causa um enorme escândalo na cidadezinha provinciana de São Paulo, né, despreparada para qualquer debate cultural e artístico. E o Mário, inclusive, passa a ser discriminado, porque futurista era sinal de maluco. Ele já era malucado pela família, a família já achava que ele era malucado. Agora, publicamente, ele é chamado de futurista, tem que explicar o que é futurismo, e que ele não era futurista, e por que ele não era futurista. E também tem aí todo um processo de... Perde os alunos. Perde os alunos de piano que ele tinha, porque os pais, evidentemente, não iam entregar as crianças para um maluco, um professor maluco, publicamente reconhecido como maluco. Ele era professor de piano, teoria musical, né? De piano. E ele tinha se formado, ele não foi pianista por causa desse trauma com a morte do irmão, ele perdeu a firmeza das mãos, então ele deixou de ser pianista de concerto. Mas era um pianista preparado, um professor de piano pelo conservatório e de dicção também. Isso é importante não esquecer depois. Então, nessa batalha, né, numa cidade muito provinciana, muito conservadora, muito previsível e muito medíocre, de um ambiente cultural muito medíocre, eles se destacaram muito rapidamente. E o Oswaldo e o Mário eram pessoas absolutamente complementares, né, e se atraíam como opostos se atraem. O Oswaldo era um homem brilhante, rapidamente brilhante, ele tinha seu brilho da faísca, né? E o Mário era muito mais introspectivo, muito mais profundo nos estudos, enfim, na consistência intelectual dele. Ele tinha, digamos, um brilho do bronze brunido, né? Então, muito diferentes, muito distantes. O Mário, quando dizia uma coisa, ele dizia com conhecimento de causa. O Oswaldo era um pouquinho mais leviano intelectualmente, mas tinha esse brilho. Ele era um homem que seduzia nos salões, todo mundo tinha muito prazer na companhia do Oswaldo, porque ele era muito divertido, fazia piadas, nem sempre de bom gosto, nem sempre deixando de sacrificar os amigos, pagou um preço enorme por isso, né? Morreu Perdeu muito todos isolado. os amigos ao longo da vida, não é isso? Perdeu praticamente todos os amigos durante a vida. Os amigos queridos, inclusive o Mário de Andrade, ele perdeu por maledicência e por... Mas, enfim, essa constelação que se criou na semana de 22 precisava, digamos, de um momento inaugural, assim, formal. E isso se deu, então, em fevereiro de 22, quando, com o patrocínio do Paulo. Paulo Prado era um homem muito sofisticado, muito mais velho que eles, tinha 50 anos de idade já, intelectualizado, entediado com o mundo, conhecia o mundo perfeitamente, entediado com aquela vida de província, passava 6 meses do ano em Paris, né? Ninguém é de ferro, e achava aquilo uma sem-gracice enorme. Então, ele gostava muito desses jovens, tanto do Mário, a quem ele disse uma vez, e o Mário nunca esqueceu, de que ele era o único da geração do grupo que se realizou como intelectual à europeia, isto é, fez carreira de intelectual, e a despeito das condições materiais, porque o Mário não tinha dinheiro, o Oswaldo era milionário, o Paulo Prado era milionário, a Tarsila era milionária, Dona Olívia era milionária, todo mundo era milionário, menos ele. O Oswaldo até gastar o último centavo da fortuna que ele recebeu do pai. Acabou com a fortuna do vereador Zé Oswaldo, pai dele. Bom, enfim, para resumir, a Semana de Arte Moderna foi o momento, então, em que, com a ajuda do Paulo Prado, eles constituíram um momento fundador, né, do movimento. Eu queria que o Roberto falasse um pouco aí da Semana de Arte Moderna e também num episódio interessante que tem aqui no livro, quando descreve a semana, é o fato de que o Paulo Prado, que foi ali um dos patrocinadores e tal, ele encomendou também a vaia que tornou a Semana de Arte Moderna, foi uma vaia orquestrada. É verdade isso? E como é que foi isso aí? Ninguém crava isso, mas eu tenho a convicção íntima de que foi isso mesmo. O que acontece é que transcorreu o primeiro dia, foram 3 ou 4 dias? 3. O primeiro dia não aconteceu nada. Quer dizer, aquelas pessoas declamando coisas, lendo trechos dos seus livros, fazendo conferências, e um público completamente frio.
segundo dia acontece mais ou menos a mesma coisa. Aí o Paulo Prado fala assim, olha, não é assim. Isso aqui não pode ser assim. Vocês estão provocando, vocês são uma coisa nova, é modernismo, como é que pode ser isso? E aí ele realmente recruta uma turma, e eu consegui identificar um desses recrutados, que é o Cícero Marques, que figura nesse livro, que é uma figura muito curiosa, um sujeito que foi um aviador, entre outras coisas, e participava dos aviador naquela época, imagina, era um esporte, né? Um esporte de risco, de grande risco. E participava da boemia local, da época. E o Cícero Marques, até eu cito no livro, umas coisas que ele faz, um livro que ele escreve curiosíssimo, chamado De Pastora a Rainha, que é a história da Avenida São João, que de pastora, quer dizer, de uma coisa pobre, feia, virou rainha, porque virou um bulevar. E ele, nesse livro, entre outras coisas curiosas, e dentro do espírito dele, ele recensia as várias pensões de moças que existia na Avenida São João, e que eram inúmeras, é o espantoso número de, usando outra palavra, bordéis que existia na cidade. Mas eu me desviei, voltando à questão da coisa. E aí, então, não foi apenas uma vaia, foi uma vaia e uma pateada. A pateada é uma coisa tão importante quanto a vaia, que é fazer assim. E que distribuiu as pessoas por vários recantos da plateia, de forma que a coisa fizesse um volume. E pronto. Esse episódio consagrou a Semana de Arte Moderna. Não fosse isso, ela passaria ao esquecimento. Ela hoje não seria lembrada. Foi o momento em que se deu-lhe o status de um momento de rompimento. Havia exemplos históricos disso, na verdade. Quer dizer, o Paulo Prado sabia disso. A consagração da Primavera em 1913. Antes disso, no começo do romantismo, teve a famosa Batalha do Hernani, que era a peça do Victor Hugo, que rompia com os padrões do classicismo do teatro. E aconteceu isso, que na estreia da peça houve uma rebelião da plateia diante daquela grande novidade. Depois, na Sagração da Primavera, que o Stravinsky apresenta em Paris, mesma coisa, vaias, porque aquilo rompia com o que se entendia por música até então. Por dança também, né? Ali aquela... e dança. O povo pisando no chão. Pisando no chão. E o Paulo Prado tinha isso na cabeça e sabia que o momento consagrador desses espetáculos que se pretendem ruptura era a oposição. Uma coisa curiosa, que acho que até ajuda a testar isso que ele fala, é o seguinte: o Mário sempre se referia ao fato de que no palco ele estava fazendo a fala dele e a plateia assoando, e o Paulo Prado estava na primeira fileira e queria falar para ele alguma coisa, ele não conseguia ouvir o que o Paulo Prado estava dizendo, né? E talvez fosse no sentido de que acalme-se, porque isso faz parte do programa. É muito provável, junta uma coisa com outra. Não, eu queria pedir para o Roberto ler um parágrafo do livro dele, que está logo no primeiro capítulo, e que fala um pouco desse ambiente de vários artistas e de como eles viam São Paulo, como, de uma certa maneira, eles se inspiravam em São Paulo para criar essa arte. É uma visita ao ateliê fala do contexto aí. Isso está logo na abertura do livro, e o trecho que eu vou ler, de alguma forma, resume o programa do livro e explica o título do livro. Eu começo o livro com a visita de 3 rapazes, que são Oswaldo de Andrade, o Di Cavalcanti e o Hélio Selinger. Ainda os 3 aspirantes a artistas, enfim, dando seus primeiros passos nas artes plásticas, no caso do Selinger e do Di Cavalcanti, o Oswaldo na escrita, e eles vão fazer uma visita ao Palácio das Indústrias, então, já sendo construído, mas já em acabamento. O Palácio das Indústrias é um prédio no Parque Dom Pedro II, em São Paulo, feito para abrigar
exposições industriais, que depois teve diversas destinações, inclusive foi sede da prefeitura durante algum tempo. E eles vão visitar aquele prédio que ainda está vazio, ainda recebendo os últimos retoques, e ficam, sabe, eles vão para quê? Eles vão para conhecer a exposição que tem ali no saguão das maquetes do movimento à independência. Nós estamos em 1921. Em 1922 ia ter a grande festa, o Brasil todo se programava para o centenário da independência. E em São Paulo ia ser construído um monumento à independência no Ipiranga. Então, ali havia as maquetes dos vários escultores candidatos a ter sua obra escolhida. E os três, com o espírito de modernistas que eram, estavam lá para achar engraçado e gozar daquelas coisas que certamente seriam umas coisas o mais careta possível, sob o ponto de vista deles. Mas aí ficam sabendo que lá no subsolo tem um escultor que montou o seu ateliê lá, porque o Ramos de Azevedo, que era o arquiteto do prédio, tinha, que o conhecia, que como ele sabia que ele era um jovem pobre e meio desamparado, falou, vai lá, que está desocupado o prédio, e faz o seu ateliê lá. E eles sobem lá e ficam completamente surpresos de ver que ali tinha um artista moderno. As obras que estavam espalhadas ali por aquele coisa eram uma coisa que era aquilo que eles queriam ver, que não era aquilo que eles tudo que eles queriam, o programa de vida que eles tinham era aquilo. Era o Brecheret, chegado a São Paulo, depois de um período que ele passou na Europa, muito tímido, muito escondido, e que, para eles, representou uma grande revelação. Mas aí, então, eu continuo o seguinte, depois de contar essa história. Os rapazes viviam dias de vibrante entusiasmo, aqueles três rapazes. Partilhavam a convicção de lhes ter cabido viver no tempo certo, o tempo da eletricidade, da velocidade, da indústria, do rádio, do arranha-céu e do boulevard. E também de lhes ter cabido viver no lugar certo, a cidade que, na frente de outras no Brasil, arrancava rumo à mais do que nunca cobiçada, embora elusiva, deusa chamada modernidade. Tudo somado, atacava-os uma espécie de vertigem, e não estavam sós. A vertigem deles, movida à arte, refletia a vertigem industrialista que assaltava a cidade, na forma de chaminés, do apito das fábricas e, naqueles tempos, da bendita fuligem, a vertigem demográfica, traduzida num infrene escalada populacional, a vertigem social, em que uma massa de operários abalava o antigo sossego dos proprietários, a vertigem urbanística, em que se programava e reprogramava a cidade. São Paulo era a capital da vertigem. Nessa capital da vertigem, uma das características que o Roberto bem citou aqui, quer dizer, você tem a vertigem das fábricas, a vertigem da arte, né? As fábricas que eram o início da industrialização e muito dinheiro na cidade, muita gente de dinheiro, muitos industriais. A gente falou aqui das famílias Matarazzo, Crespo, e também tem os Prado Penteado, né? Existia uma proximidade, como a gente viu na Semana de Arte Moderna, entre esses ricos e os artistas. Isso aconteceu um pouco até na forma dos salões literários. Eu queria que o Calil falasse um pouco desses salões e mostrasse um pouco como eles funcionavam. Parece que tinha programa impresso. Como é que eram esses salões literários? Havia, nesse período, então, heróico do modernismo, que vai então, de 22 até 29, havia uma rotina de encontro semanal deles. Havia um salão muito estabelecido, na terça-feira à tarde. A dona Olívia Guedes Penteado, que o Oswaldo de Andrade chamava de Nossa Senhora do Brasil, era uma mulher viúva, muito sensível, muito rica, claro, e que se encantava com eles todos e que foi sendo por eles um pouco agenciada para o ideário modernista. A casa dela era absolutamente século XIX, Pompier, como se diz na França, estilo Pompier,
Mas ela tinha, então, a cocheira já não era mais utilizável, porque os automóveis tinham chegado, então ela por estímulo deles, ela adapta a cocheira para fazer um salão modernista, porque ela não podia receber esses modernistas num salão estilo século XIX francês, tá certo? E ela chama o Zassegal para decorar e ela coloca lá, então, os quadros que ela havia comprado por indicação da Tarsila, por indicação de todos os amigos, os quadros franceses modernistas que ela tinha comprado. Então, lá, eles se reuniam toda terça-tarde. O Mário ia sempre que podia, mas às vezes ele tinha que dar aula, porque ele dizia, enquanto os meus amigos todos têm a vida ganha, eu tenho que ganhar a minha vida, ele dizia para o Bandeira, né? Então nem sempre ele podia ir. Mas na terça-noite ele recebia na casa dele, não na casa dele especialmente, mas no escritório dele. Aí era uma coisa mais íntima, onde eles tocavam, bebiam, um álcoolzinho barato, e o Mário sempre foi de beber, de fumar, sempre teve vida bastante desregrada nesse sentido. Então eles se reuniam na terça-noite. Mas aí já não era um grupo mais de artistas mais íntimos. No domingo, no almoço, todo domingo, o Paulo Prado recebia uma open house, iam todos, inclusive figuras folclóricas do universo do Paulo Prado e do pai dele, mas, sobretudo, todos os modernistas se encontravam lá, e era mais ou menos religioso. Tinha também um outro, que ele falou, que tinha o convite, lembrou do convite impresso, que era uma figura folclórica de São Paulo, chamado René Thiollier, cuja casa era um palacete na Avenida Paulista, onde hoje é o Parque Mário Covas, né, porque foi derrubada num fim de semana pela família, quando o governo do Estado ameaçou tombar, e num fim de semana derrubaram a casa para que ela não fosse tombada. E não tinha saído ainda do tombamento. Então, lá chamava-se Vila Fortunata, lá o René Thiollier, que era uma figura penumbrista, assim, tipo, também fin de siècle, recebia uns com dîner littéraire, quer dizer, jantares literários. Tem um aqui, por exemplo, que eu mostrei para o João Gabriel, em 21 de abril de 1927, que é dedicado ao Paulo Prado, que tem, enfim, todo mundo, tem Tarsila, tem o Oswaldo, Mário, tem Guilherme de Almeida, Couto de Barros, enfim. Mas tem um cardápio, tem um jantar e tem um cardápio também do que vai ser lido, né? Tem o cardápio impresso em Paris, evidentemente, numa gráfica sofisticada, e depois tem o que vai suceder ao jantar. E diz assim: o traficante de pau-brasil Oswald d'Andrade emprestará um conto ladino de prefectoribus e fará o julgamento de pares entre as 3 virgens, a fúria Papaganta, a estrela Papaceia e o viaduto do Papachá. E depois tem o seresteiro Diciomário de Moraes, Andrade, né, fará uma conferência batuta sobre as disparidades gramatiquinhais entre a conversa cabocla e o dialeto da boa. E, por último, o bandeirante Paulo Prato chorará sobre a tristeza do político no Brasil. Já refere às obras de cada um deles. Então, eles tinham muita alegria, era uma coisa bastante animada, esse período, até a ruptura de 1929, eles se encontravam sempre, se curtiam muito, se divertiam muito. Eu queria, aproveitando esse gancho aí da proximidade, artistas, elite, fazer uma pergunta para o Calil e depois passar para o Roberto. Calil, eu queria que você falasse um pouco do objeto deste livro aqui, que é o Departamento de Cultura de São Paulo, que essa proximidade ela gera uma iniciativa pioneira de você ter aqui uma espécie de um Ministério da Cultura, uma coisa que muitos países europeus não tinham. E eu queria que o Calil falasse um pouco disso. E depois eu queria que o Roberto comentasse, falando do capítulo do livro dele, em que ele fala de várias iniciativas culturais que se seguiram a isso, entre elas o MASP, que tem esse mesmo espírito. Primeiro, eu queria que Calil, Departamento de Cultura. A década de 20, no Brasil, todo mundo se lembra das lições de história, nós estávamos sobre o regime da chamada República Velha, que era uma república de um partido só, o Partido Republicano PRP, paulista. E que tudo era acertado, as eleições não eram absolutamente abertas, eram tudo feito de combinado, tal. Era uma elite que se protegia
e que dominava o país. Mesmo nesse grupo de gente abastada, havia já reação a isso. O Paulo Prado não era nada amigo do Washington Luiz, por exemplo. O pai dele era um grande desafeto, o pai dele, conselheiro Antônio Prado, que, aliás, é um personagem fascinante que emerge com grande envergadura no livro do Roberto, nesse livro que ele está lançando aqui. É muito interessante. Ele faz, entre outras coisas, que ele faz maravilhosamente nesse livro, ele faz uma pequena biografia do conselheiro Antônio Prado, que foi uma espécie de introdutor da imigração que substitui a escravidão, que cria as indústrias de São Paulo, que cria banco, que enfim, é o capitalista da geração dele, é o homem capitalista de ponta que cria, enfim. O Pompeu, ele, aliás, na descrição do conselheiro Antônio Prado, ele fala que poucas pessoas mereciam tanto o nome de conselheiro, porque ele tinha um jeito respeitável, né, uma barba, e que ele, desde jovem ele parecia velho, não é isso? Eu gostei dessa... Não que se soubesse que ele desse bons conselhos, mas a palavra conselheiro para ele era... Voltando, então, cria-se uma dissidência política na elite paulista, né, capitaneada pelo Antônio Prado, pelo conselheiro Antônio Prado, que é o Partido Democrático, 1927. O Partido Democrático adere à Revolução de 30 com muito entusiasmo e se desaponta. Um ano depois, em 31, eles já sabiam que tinham ficado fora da festa, né? E vão depois, claro, né, juntar-se às águas da Revolução de 32. Mas, enfim, tem um movimento político. Aí o Mário é um elemento ligado ao Partido Democrático. O irmão dele, o irmão mais velho dele, que era um homem brilhante, um advogado brilhante, que tinha uma grande capacidade retórica, era conhecido como um grande orador, chama Carlos de Moraes Andrade, fazia parte do partido, era um militante do partido. Então, há todo um grupo intelectual que já se movimenta no sentido político e tal. O Departamento de Cultura é criado quando esse grupo ascende ao poder. Depois de várias barberagens, o Getúlio Vargas, que comete na interventoria de São Paulo, depois da Revolução de 30, ele coloca 4 interventores que foram desastres sucessivos, a começar pelo João Cabanas, que era uma pessoa muito complicada. Para vocês terem ideia, João Cabanas, na Revolução de 24, fuzilava as pessoas na rua que ele pegava assaltando, né, os armazéns. Ele Agora, simplesmente fuzilava. Esse departamento de cultura era uma coisa... Ninguém no Brasil tinha um departamento de cultura. Não, nunca houve. É uma experiência inédita. E como é que ele funciona? Como é que é a história que o Mário de Andrade pedia verba para fazer uma coisa e o prefeito ele dava mais dinheiro do que ele tinha pedido? Como é que era assim? Então, o prefeito de São Paulo, então, nomeado por Armando de Salles Oliveira, já governador, portanto, quando o Getúlio reconcilia-se com São Paulo e nomeia o Armando de Salles Oliveira interventor, em seguida ele é eleito pela Assembleia Constituinte como governador. Esse governador, muito ligado ao Estado de São Paulo, né, nós estamos falando da elite do Estado de São Paulo, ele nomeia Fábio da Silva Prado, um primo do Paulo Prado, um sobrinho do conselheiro Antônio Prado, para a Prefeitura de São Paulo, casado com uma Crespi, Renata Crespi, portanto, tinha casado com uma moça muito rica, né, oriunda de uma família de imigrantes. E o Fábio da Silva Prado era um homem, enfim, dessa elite iluminada, tá certo? E o Fábio da Silva Prado, no começo, resiste um pouco, porque a fama do Mário era de amalucado, exagerado e tal, mas, por proposta do Paulo Duarte, ele convida o Mário de Andrade para a casa dele, conhece o Mário e aceita que o Mário fosse o diretor do Departamento de Cultura. O Departamento de Cultura foi pensado politicamente por essa elite, como havia uma clareza para essa elite de que o Brasil era um país muito atrasado intelectualmente e era preciso queimar etapas. Uma das etapas foi a Universidade de São Paulo, foi o Armando de Salles Oliveira que criou a Universidade de São Paulo, né, junto por inspiração do Júlio Mesquita, né, não foi ideia dele, né, claro. E, então, como segundo momento desse processo de civilização, né, cultural brasileira, sobretudo, começando em São Paulo, cria-se o Departamento de Cultura, que era muito mais do que a gente entende hoje, a cultura stricto sensu. Era um departamento de cultura lato sensu, na ideia da educação totalizada do indivíduo. Quer dizer, a educação totalizada do indivíduo pressupunha, né, ter iniciação cultural, ter iniciação esportiva, ter consciência ecológica, tudo aquilo que significa qualidade de vida, né?
e que, portanto, não restringe a cultura a um universo exclusivamente artístico e de prática artística. Esse prefeito era um sujeito muito generoso e que teve uma ideia brilhante, que foi a Constituição de 34 autorizava o município a investir até 10% do orçamento em educação totalizada, ou seja, educação lato sensu. Então, ele entendeu que, criando o Departamento de Cultura e levando para lá todas as atividades correlatas, como ação social, né? Por exemplo, eles criaram o copo de leite dos afiliados da prefeitura, os meninos que frequentavam, as crianças que frequentavam os parques infantis da cidade de São Paulo, tinham uma subnutrição, eram filhos de operários imigrantes. E eles, então, tinham, de início, já um copo de leite, depois tiveram assistência médica, depois tiveram assistência odontológica, e por aí vai. Quer dizer, foi um processo de ação social, integrar a partir da cultura. E o Mário, sendo chamado para conduzir esse processo, vocês podem imaginar com que alegria que ele fez isso, com que euforia que ele fez isso, né? Foi aí que, então, eu tirei o título do livro. Ele fala de uma ferocidade deslumbrante, de um entusiasmo extraordinário, com que ele se entregou completamente a essa função civilizatória, no fundo, que foi o Departamento de Cultura, que era inédito no Brasil. O Mário foi o primeiro secretário de Cultura, porque Departamento de Cultura, na época, significa secretaria hoje. Então, o Mário foi o primeiro secretário de Cultura do Brasil e, provavelmente, do mundo. Roberto, queria, então, que você falasse um pouco dessa elite paulista fazendo outras coisas além da Secretaria de Cultura. Uma pergunta que eu acho que é inevitável aqui. A gente publicou recentemente, na época, uma matéria falando sobre os milionários americanos e como eles doam dinheiro para instituições, bibliotecas, universidades e tal. E foi uma das reportagens mais compartilhadas nas redes sociais, todo mundo falando, está vendo, é isso que tem que ser feito mesmo e tal. Queria que você comentasse aquele capítulo do teu livro, mas falasse também, a elite brasileira já foi melhor do que é hoje em relação a isso? Bom, não saberia te dizer com muita convicção isso, mas, enfim, há rasgos de generosidade nesse período, e especialmente com relação a São Paulo. Era uma elite que percebia o que gritantemente faltava na cidade e se propunha, na medida do possível, preencher esses claros. A começar da USP. A USP nasce de uma articulação dentro da redação do jornal Estado de São Paulo, na qual o pivô foi o Júlio de Mesquita Filho, então o diretor, mas que tinha a grande... e que coincidiu, quer dizer, depois de vários anos e de pensar, mas que não passava de cogitação e de pensamento, tiveram a felicidade de ver o Armando de Salles Oliveira, do qual o Calil já falou, governador do Estado. E o Armando era nada menos do que cunhado da família do Júlio de Mesquita Filho, e, inclusive, trabalhou no Estado de São Paulo como administrador da empresa. Era, portanto, ligadíssimo. E ele tomou em mãos o encargo de fazer a USP. Quer dizer, a USP é uma coisa que nasce num ambiente privado, mas que passa para o Estado. E o Estado cria a Universidade de São Paulo, que, enfim, em alguns anos vai se tornar a mais importante do Brasil. Em outro período, e esse período já é os anos 40, há iniciativas que são exclusivamente da iniciativa particular. E são esses que o João Gabriel começou a enumerar: o MASP, o MAN, o TBC, a Cinematográfica Vera Cruz, a Bienal. Então, distinguem-se em alguns empresários. O MASP foi criado pelo Chateaubriand ao seu modo, que acho que muitos de vocês sabem qual era esse modo. E falando claramente, por chantagem que ele fazia com os milionários: se você não pagar esse quadro, pode ser que você saia um pouco mal nas páginas dos diários associados, das rádios, das emissoras associadas. Mas comprar um quadrinho, beleza. Visto da perspectiva de hoje, foi o bom chantagista, porque resultou
num museu que, de outra forma, São Paulo não teria reunido. E outra figura crucial, da qual se fala menos hoje em dia, é o Titilo Matarazzo. O Titilo é um sobrinho do velho conde Francisco Matarazzo, fundador das empresas, e também, evidentemente, um homem muito rico, nascido em São Paulo, mas que estudou na Itália, depois voltou para São Paulo, fez a sua própria empresa, Metalúrgica Matarazzo, que se destacou, não pertencia mais ao grupo, ele fez um arranjo ali com o tio, e fez uma empresa dele próprio. Evidentemente já era rico, ficou muito mais rico ainda. E o Titilo está à frente de várias dessas iniciativas. O MAM, Museu de Arte Moderna, foi ele quem criou. Né? E dentro do MAM tem coisas pioneiras, como, por exemplo, a Cinemateca, né? Cuja origem está lá, é um departamento do MAM. Um desdobramento do Museu de Arte Moderna do MAM é a Bienal. Em um certo momento, ele, auxiliado pela sua então mulher, Yolanda Penteado, que era uma pessoa também dessa elite, muito exuberante, muito bem relacionada. É mais um casamento entre um daqueles 4 sobrenomes. A gente já citou vários aqui. Mas é um Penteado com o Matarazzo. Quer dizer, mais uma, tal qual o Crespi Prado, mais uma junção dessas duas elites. E faz a Bienal, que, entre outros prodígios, a segunda Bienal, tem até essa foto no livro, apresenta, a segunda Bienal, que foi em 53, traz a Guernica para o Brasil. A Guernica, do Picasso, que nunca tinha saído, então abrigada em Nova York, que nunca tinha saído de lá, e graças a... Exilada em Nova York. Né? Exilada em Nova York, enquanto durasse a ditadura, o Picasso, que tinha feito aquilo para doar à República Espanhola e não ao regime franquista, enquanto doasse a ditadura, ele não iria entregar para a Espanha, estava exilada, então, em Nova York, e veio. Imagina aquele quadro do tamanho dessa tela aqui atrás, ou maior, transportado e com todos os problemas de segurança e tal, e veio. E esse foi o maior das atrações, mas teve lá tudo que você possa imaginar entre... Os grandes nomes da época vieram para essa Bienal também. Bienal, MAM, MASP, TBC, que é outra coisa, quer dizer, é o momento fundador do teatro moderno brasileiro, o Teatro Brasileiro de Comédia, que é também financiado pelo Titilo. Quer dizer, o Titilo tem MAM, tem Bienal, tem TBC. E outra coisa que também surge desse mesmo núcleo é a Vera Cruz, né, de pouca duração. A Vera Cruz é uma coisa que se pode dizer mal sucedida, porque durou pouco e produziu coisas, em geral, ruins. Não sei se o Calil concorda com isso, mas, enfim, na minha opinião, em geral. E, de qualquer forma, não conseguiu um público, não conseguiu cativar um público. Conseguiu. Né? Mas é outra questão. Mas, então, respondendo a sua pergunta, sim, houve rasgos de generosidade nessa elite e tem esses nomes que devem ser destacados. Eu vou, antes de chegar agora para as perguntas do público, eu queria encerrar esse primeiro bloco aqui, pedindo para o Calil ler um trecho do livro. Na verdade, é um trecho do Mário de Andrade, né? Que eu acho que resume um pouco o quanto o Mário se envolvia no trabalho dele no Departamento de Cultura. Ele se envolvia a ponto de escrever os programas do Teatro Municipal, dos espetáculos do Teatro Municipal. E ele escrevia com aquele texto do Mário, aquele texto legal, aquele texto usando muitas coisas coloquiais e umas comparações meio surpreendentes, né? E esse trecho aqui é um trecho que ele compara a música vocal, né, os madrigais, com o futebol. Como é que ele conseguiu fazer isso? A resposta vai aqui na leitura do Calil. Bom, o Mário, de tudo que ele foi,
talvez o melhor tenha sido o professor. Ele era um professor admirável em tudo o que ele fazia. Ele sempre tinha uma palavra de professor. E ele, então, no Teatro Municipal, ele começou a fazer programações, constituiu orquestra, criou o Coral Paulistano, que quase foi extinto recentemente, criou o Quarteto de Cordas, criou o trio, criou o quinteto, enfim. E ele, então, programava, claro, com o conhecimento dele de professor de música, ele programava o segundo concerto, então, público, que ele programou. Ele resolveu reunir Beethoven, um trio de Beethoven, o Quarteto de Borodin, brasileiros, é sempre importante mostrar brasileiros ou latino-americanos, ele tem um outro dia que ele vai se dedicar ao teatro aos latino-americanos, sul-americanos, e também madrigalistas, isto é, música renascentista. Mas então ele explica no programa, sem assinatura, mas o texto é dele, evidentemente, por que ele está juntando, como é que se ouve o madrigal. Ele diz assim: tanto nos corais como nos madrigais que vamos escutar, em vez de uma melodia, há várias melodias cantadas ao mesmo tempo e combinadas entre si. A música de ópera, como da canção solista, chama-se, aspas, música harmônica, ou, aspas, melodia acompanhada, ao passo que a música dos corais e dos madrigais chama-se, aspas, polifonia, ou, aspas, música polifônica. Os ouvintes devem se acostumar a distinguir as várias melodias ajuntadas e notar como elas se combinam perfeitamente. É muito mais difícil escutar música polifônica do que melodia acompanhada. Mas o nosso povo tem o defeito grave de ser muito individualista. E por isso, em vez de se apaixonar e lutar pelos grandes ideais de todos juntos, cada qual cuida de si e vive-se lastimando dos seus sacrifícios pessoais. Macunaíma, basicamente, eu estava falando Macunaíma. Isso é egoísmo e falta de compreensão da humanidade. Quem já não se apaixonou por um jogo de futebol? É lindo ver como os 11 jogadores de cada partido, embora independentes, se combinam, se conjugam, se ajudam para a conquista da vitória. Os vencedores do jogo não são os que fazem mais bonito individualmente, mas os que souberam se combinar melhor. Pois a letra, o bonito que um jogador faz sozinho, é como a melodia solista, ao passo que a combinação perfeita dos 11 jogadores é como a música polifônica que o coral paulistano e os madrigalistas vão cantar. O dia em que os nossos ouvintes souberem escutar música polifônica, como sabem apreciar o jogo polifônico do futebol, todos dirão que o povo paulista é um grande povo culto. E nós perceberemos muito melhor, com muitos e maiores prazeres, as belezas musicais criadas pelos grandes gênios do mundo. É absolutamente extraordinário. Se tivesse visto a seleção do Dunga, o Mário de Andrade não teria escrito isso. Né? Mas, enfim. Vou começar aqui com as perguntas da plateia. E essas vão fazer para os dois. E eu acho que aí é uma questão que... Há muita coisa escrita sobre isso, mas não é bem esclarecida, não é tão bem esclarecida. O que foi que marcou o afastamento, o rompimento do Mário de Andrade com Oswald de Andrade? Foi um afastamento gradual ou houve um fato determinante? Tem no teu livro e também... Então, começa o Roberto, por favor. Bom, o que determinou é aquilo que o Calil já falou, quer dizer, são as brincadeiras, não chamaria talvez de brincadeiras, as maledicências do Oswald, né? Ele não perdia piada, né? Não dava, não se segurava. Agora, o Oswald ficou muito irritado, ao que parece, quando o Mário... E tem um episódio que acho que o Calil pode esclarecer melhor, não estou bem presente na minha memória, em que o Mário escolheu ele tinha acabado de publicar alguma coisa e o Mário escolheu outro como o melhor romance do ano. Teve isso? Não teve? Não me lembro. Bom, enfim, vamos
Vamos pular isso, porque eu não estou bem lembrado. Mas o fato é que o Oswald foi, de alguma forma, foram se afastando, e o Oswaldo começou a fazer brincadeiras na revista de antropofagia, que ele cria e produz alguns números durante o ano de 1929. Ele começou a fazer umas coisas, umas brincadeiras apimentadas com a sexualidade do Mário. O que ele dizia do Mário? Não, ele chamou de Miss Macunaíma, numa nota ali na coisa, né? E teve uma outra nota que tem alguma coisa parecida com isso. Ele parece o Oscar Wilde de costas. Isso ninguém explicou direito qual foi o ponto, mas a partir de 1929 a gente sabe que os dois estão rompidos. E muito provavelmente, então, essas coisas, essas notas, pequenas notas publicadas na revista de antropofagia, foram que provocaram. Agora é curioso, eu achei muito curioso que nessa carta recém-divulgada, cuja maior novidade é a palavra homossexualidade estar no texto, porque, na verdade, não é que ele admita, ele fala por Bandeira, você faça o que quiser dessa questão da homossexualidade a mim atribuída, uma coisa assim, né? Mas antes disso, tem um trecho censurado, antes de chegar a esse ponto, que o Bandeira publicou censurado, sem dizer a quem ele se referia. Censurado pelo próprio Bandeira? Pelo próprio Bandeira. Não, a pedido do Mário. A pedido do Mário. O Mário pediu. Para ele censurar, para ele riscar de uma forma ilegível o nome da pessoa. E ele fala, e o que ele fala, essa pessoa, hoje se sabe, é o Oswald. Quer dizer, ele falou coisas naquela carta, ele fala... E agora, o curioso de tudo para mim é que ele fala, não é que eu não seja amigo dele, ele é que não é meu amigo. Quer dizer, isso é uma coisa que eu não entendi. Quer dizer, eu não entendi como é que ele ainda... O Oswald é que primeiro se considera... O Mário considera que o Oswaldo é que rompeu. Né? Mas, na verdade, o Mário é que fica absolutamente intransigente a partir de 29, e há várias tentativas de reconciliação que ele terminantemente afasta. Eu queria que o Calil comentasse um pouco esse episódio e falasse também um pouco sobre... Que aí a gente tem um caso muito claro em que o Oswald foi homofóbico, né? E o Mário, ele, de uma certa maneira, muitas vezes ele se sentiu discriminado, não só por ser homossexual, ou bissexual, como dizia o Antônio Cândido, mas muitas vezes se sentiu discriminado também por ser mulato, né? Uma questão de etnia. E eu queria que você falasse um pouco disso, dessa... A primeira referência do Mário ao Oswaldo está em Macunaíma. Não sei se vocês se lembram bem do episódio do Macunaíma, na Rua do Ouvidor, em que ele, para disfarçar, sair de uma situação lá em que ele tinha sido colocado, ele começa a dizer que tinha uma cutia, cadê a cutia? Quem viu a cutia? E todo mundo, então, para de persegui-lo, porque todo mundo, então, vai querer localizar a cutia, e a cutia não existe, evidentemente, todo mundo sai correndo e ele sai de fininho, né, e se escapa da situação. E os irmãos dele, Giguet e Manap, saem atrás dele e tal, depois, quando chegam, estão resguardados, perguntam para o Macunaíma, mas tinha cutia mesmo? Cadê a cutia? Você tinha cutia? O Macunaíma diz, tinha. Tinha ou não tinha? Não tinha. Eu menti. Eu menti é Oswaldo de Andrade. Esse episódio foi num dia no salão da Dona Olívia, o Mário não vai, ele tinha que dar aula de piano, o Oswaldo vai, e o salão estava muito chato, porque, enfim, não engranava nada, e o Oswaldo resolveu falar que o Mário agora tinha dado para falar mal do Villa-Lobos. Villa-Lobos era um grande compositor, o Mário tinha muito interesse no Villa-Lobos, pautava muito o Villa-Lobos, jogava muito com a vaidade do Villa-Lobos, mas tinha muito interesse pelo Villa-Lobos, reconhecia nele o talento que ele tinha. E, de repente, então, o assunto foi o Mário agora fala mal do Villa-Lobos, que o Villa-Lobos era meio parlapatão, né? Uma figura meio, assim, engraçada, meio estranha.
E isso bateu no ouvido do Mário. Tempos depois, alguém contou que ele falou assim, agora, Mário, você não está falando mal do Villa-Lobos? Ele falou, eu não, o que eu disse do Villa-Lobos tal? E aí ele descobre que foi uma brincadeira do Mário, do Oswaldo. Na primeira vez que ele encontra o Oswaldo, ele interpela o Oswaldo, falou, Oswaldo, você disse? Ele falou, disse. Mas como se você disse se eu nunca disse? Ele falou, eu menti. Então, o herói sem nenhum caráter... É o Oswald. É o Oswaldo. É isso aí. Sobre... Não por acaso, Macunaíma é a melhor obra antropofágica, né, do movimento antropofágico. Não foi o Oswaldo que fez, foi o Mário de O Andrade. Oswaldo levou para o túmulo a frustração de não ter escrito Macunaíma. Macunaíma. Bom, tem uma pergunta aqui do Severo, que está na plateia. Pode-se falar de influências de grandes mestres da filosofia sobre Mário? Quem seriam os influenciadores dele, na opinião de vocês? Ele estudou no Colégio de São Bento, fez filosofia, primeiro ano de filosofia. E lá ele teve, então, uma formação católica. E os mestres, por exemplo, uma das coisas que chama a atenção, os mestres do chá foram muito importantes para ele na formação intelectual dele. E, claro, toda uma vertente mais de filosofia católica. E tem outra pergunta aqui, que tem uma manchete aqui num portal, Mário de Andrade desbanca livros para colorir na livraria da Flip. Olha que legal. Aí a pergunta é, o que diria Mário dos livros para colorir? Acho que ele não diria bem, mas ele não tinha tempo para colorir livro, né? Eu não sei se daria para Tarsila ou para Anitta. Eu não entendi, desculpe, eu não entendi o que você falou. O que diria Mário dos livros para colorir? Não tenho a menor ideia do que ele diria. Mas, enfim, talvez ele achasse que isso fosse um processo necessário para uma conquista de uma espiritualidade. Não sei. O Mário foi convidado uma vez para ir aos Estados Unidos e se recusou. Como é que é essa história? Ele foi convidado tanto para ir para Paris, teve a oportunidade de ir para Paris, quando era diretor do Departamento de Cultura, mas não foi. Mandou o Sérgio Millier e o Rubens Boba de Moraes representar o departamento. E depois ele foi convidado pelos americanos para ir para os Estados Unidos e ele não foi. E uma grande intelectual argentina, chamaria Maria Rosa Oliver, passou aqui pelo Brasil, entrevistou-o, e aí perguntou a ele, ele falou, não, eu não vou, porque lá eu não me sentirei bem, pela minha condição, né, pessoal, e referia-se, claro, à afrodescendência dele. Lá eu não serei bem tratado, nos Estados Unidos eu não serei bem tratado. Foi a resposta que ele deu a ela. Ela ficou muito surpresa, porque evidentemente, como no Brasil, né, a elite embranquece, ela também viu o Mário de Andrade como se fosse branco, mas ele tinha consciência de que ele não seria bem tratado nos Estados Unidos. Estamos chegando no final aqui. Queria te perguntar, em relação ao teu livro, por que você parou em 1954, além da data redonda, e de 1954 para cá, São Paulo cresceu loucamente, se tornou a principal cidade do Brasil, se consolidou como não principal, né, mas a maior, né, cidade do Brasil. Mas de 54 para cá, São Paulo ainda teve coisas formadoras, como todas essas que você enfilera no teu livro aqui? Essa é a pergunta. Bom, por que esse período? Porque eu me propus escrever a primeira metade do século XX. Quer dizer, eu sabia que não podia ir além disso. Eu não queria invadir esse período da década de 60 para cá, porque eu tenho dificuldade em enxergar como história um período que eu vivi. Então, já desde o início, a minha intenção era fazer 50 anos de história. E eu sabia que esses 50 anos de história iam ser uma coisa tão
trabalhosa em termos de pesquisa e render um volume tão alentado quanto dos 350 anos anteriores, que é o livro que eu produzi antes. Porque assim, esses 50 anos são realmente muito mais... É que São Paulo se torna importante, são muito mais ricos. E então foi isso, quer dizer, o período de 50 anos do início, da primeira metade do século XX, que é um período que eu posso enfechar como história, que eu vejo como história. E deu um puxadinho ali até 54, porque 54 é o ano do quarto centenário de São Paulo, que teve algumas coisas relevantes para a cidade, como o Parque do Ibirapuera, teve comemorações culturais importantes. A Bienal, de certa forma, se encaixa nessa coisa do quarto centenário também. E pronto, foi isso. Agora, se de lá para cá, você pergunta se houve... Porque o livro ele lista várias coisas que formaram a cidade. O prefeito Antônio Prado cria aquele centro, o urbanismo do Prestes Maia, o monumento às bandeiras. Tudo isso foi coisas que dão a cara de São Paulo, foram nesse período. Depois disso... Só para pior. Para pior. Eu acho que ali é uma cidade mais... Evidentemente que é uma cidade menor, que é a cidade esse livro termina com a cidade com 3 milhões de habitantes. Então, é uma cidade mais administrável, mais manejável, mais convivível, não é? Do que a cidade que veio a sucedê-la. Quer dizer, eu falo no livro, uma das vertigens, uma das coisas que propiciava a vertigem na cabeça das pessoas, é as pessoas acharem, havia nesse período, e no final, desde a década de 20 até a década de 50, uma ideia de que estávamos num rumo, a cidade de São Paulo, inclusive, pelo seu crescimento acelerado, pelo contraste entre a sua insignificância anterior. Vamos lembrar que em 1872, quando foi feito o primeiro censo nacional, São Paulo aparecia em 9º lugar entre as cidades brasileiras, atrás de Cuiabá, Niterói, Belém do Pará, isso sem falar em Recife, Salvador, Rio de Janeiro, que já nasceram com vocação para centros importantes. Então, o salto de São Paulo foi muito grande e muito rápido. Então, as cabeças desse período estavam tomadas por esse entusiasmo. O crescimento era uma coisa tomada como positiva, quer dizer, estávamos no caminho de nos transformarmos numa das grandes metrópoles do mundo. Era isso. Quer dizer, no fundo, eu falo várias vezes no livro, primeiro a ambição de se equiparar a Paris, depois a ambição de se equiparar a Nova York, a Chicago. Quer dizer, havia essa ideia, essa ideia na cabeça das pessoas, que eu rotulei de vertigem, e principalmente a ideia de que era possível isso acontecer. Agora se sabe que não é. E aí o que acontece? Nesse tempo não circulava ainda o conceito de terceiro mundo. Isso é uma coisa chave para fazer as cabeças. Achava-se que você ia sempre e chegava lá. Quer dizer, o fato de introjetar-se o conceito de terceiro mundo também na cabeça de todos nós, significou que nós introjetamos as dificuldades que, tendo nascido na parte desfavorecida do planeta, oferecem para você atingir os padrões culturais, econômicos, sociais do outro lado do planeta. Então, havia ilusão. A vertigem levava um pouco à ilusão também. Nesse período que você invocou, que é o período posterior, já o entrave começa na nossa cabeça. Pois é. Bom, queria agradecer Calil, queria agradecer Roberto Pompeu, todos vocês, e até a próxima mesa daqui a pouco.